Olá pessoal, tudo bem? Bom, na última aula falamos de cidadania e inclusive quem assinalou fortalecimento do exercício da cidadania para as pessoas que participam do portal E-Cidadão ou E-Cidadania estava correto, tá? Por que não eram as outras respostas? A gente tem que pensar que participar de portais como esse só fortalece você como cidadão, você está tomando algumas atitudes cidadãs, participando da política do país, participando entendendo a política, entendendo, vendo o que os políticos estão fazendo. Então isso aumenta a nossa participação cidadã, isso fortalece a cidadania. Não necessariamente quer dizer que você está criando leis ou de fato interferindo no governo diretamente, mas você acaba fortalecendo o exercício da cidadania. E de uma maneira ou outra, eventualmente pode interferir na política, mas não quer dizer que você vai estar sempre criando leis. Tá? Bom, a gente fala muito sobre como funciona a política interna brasileira, quanto aos cidadãos, quanto às atitudes políticas, o que pode fazer, o que não pode. E quanto a outros países? O Brasil pode interferir em outro país? A resposta é não. Para isso, nós temos um órgão internacional, que é a ONU, a Organização das Nações Unidas. Vocês já devem ter visto em jornal, em rede social, em algum lugar. E a ONU, ela tem um conselho que é formado por representantes de alguns países, e esse conselho vai decidir se vai ter uma interferência ou não. Ah, mas se for um caso extremo de um conflito armado, de um problema muito grande em um outro país, o Brasil não poderia interferir? Não. E isso tem um motivo. Vamos pensar, se o Brasil tivesse com um problema muito grande desse, você ia gostar que se outro país viesse aqui interferir nos nossos rumos? Para onde a gente fosse? Ah, mas está ajudando. E se a gente não estiver passando por um momento difícil e algum outro país vier aqui só para dominar o nosso e fingir que está ajudando em alguma situação? Então, entendam que é um problema, é muito delicado saber a intenção do outro. Não tem como saber o que outro país quer de fato, se é realmente só ajudar, se quer algum tipo de interferência, como é que vai ser essa ajuda? Será que vai ser justa para o povo ou é uma ajuda do que o outro acha que é certo? Por isso, cada país é soberano, ou seja, tem autonomia de governo. E o Brasil sempre procura defender a soberania dos países, tá? Então pensem nisso. Em reuniões da ONU, em reuniões internacionais, o Brasil sempre busca a defesa da autonomia dos países, porque o Brasil é um país de paz. Declaradamente o Brasil é de paz. Poxa, mas há uns anos o Brasil mandava o exército pro Haiti, mas não era representando o Brasil, era pela ONU. O Brasil faz parte da Organização das Nações Unidas e, em conjunto com a ONU, a partir de uma decisão da ONU, o Brasil enviou militares do exército para ajudar a pacificar os conflitos que existiam no Haiti. E depois saiu de lá, voltou para cá. Hoje não existem mais tropas brasileiras no Haiti. Então, entendam que quando a gente vai ver essa relação entre os povos, nós temos que visualizar uma cooperação entre os povos. A própria Constituição brasileira, as próprias leis brasileiras, elas não funcionam em outros países. Claro, podem existir leis parecidas, leis iguais, mas não quer dizer que é tudo igual. O Brasil não pode impor suas leis a outros países. Então entendam isso, tá? Cada país é soberano, tem sua autonomia. Um país não pode interferir no outro, não deve interferir no outro. Para isso existe a ONU. Quando for necessária alguma interferência ou alguma ação internacional em um país. Ok? Qualquer dúvida deixem abaixo. Abraços de álcool em gel para vocês.